Envelhecer, para muita gente, essa palavra até assusta um pouco, né? Parece que é o fim da linha. Mas e se não for nada disso? E se for, na verdade, uma das maiores e mais profundas transformações da nossa vida? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando no terceiro volume da série Metamorfose da Vida. É uma obra feita por um monte de gente, sabe? Um coletivo que convida a gente a olhar para essa jornada não com medo, mas com sabedoria. E com coragem também. E olha, essa ideia de que envelhecer tem o seu valor não é de hoje, não. Muito pelo contrário. Milênios atrás, o pensador Cícero já dizia isso aí que está na tela. E é bem por aí que a nossa análise começa. A proposta é essa. Que tal a gente parar de brigar com o relógio e começar a enxergar, a apreciar a riqueza que cada momento da vida traz? Mas o que esse livro tem de tão diferente? Bom, primeiro de tudo, ele não é um manual, tá? Não é um daqueles livros de autoajuda com receita de bolo. O que a gente encontra aqui é uma coleção de textos de gente que estuda e, mais importante, que lida no dia a dia com a realidade das pessoas mais velhas. São vozes de verdade, sabe? De médicos, artistas, pesquisadores, gente que vive isso de perto. Ok, então para a gente entender bem essa visão, nosso papo hoje vai passar pelos grandes temas do livro. Primeiro, a gente vai ver o que é essa metamorfose da vida. Depois, vamos falar do corpo, seus desafios e possibilidades. Em seguida, das conexões, que são o coração de tudo. Aí a gente passa pelas diferentes jornadas, que são super únicas. E, para fechar, vamos juntos pensar sobre o que é, afinal, envelhecer com sabedoria. Então, vamos lá. Para começar, vamos entender a base de tudo isso. Quem é essa turma, esse tal coletivo que está por trás de um projeto tão importante? E é aqui que está a grande sacada, a força do livro. Ele traz um grupo bem diverso de autores, tem profissionais da saúde, acadêmicos, artistas, ativistas e até pessoas contando a própria experiência. Ou seja, a gente não recebe uma verdade única, pronta. O que a gente tem é um diálogo, uma conversa muito rica entre vários pontos de vista. É essa mistura de vozes que faz a gente enxergar um envelhecimento de um jeito completo, mais humano e, o principal, muito real. Vamos falar agora sobre o corpo, porque é justamente aí que ter várias perspectivas faz toda a diferença. A proposta do livro é bem interessante. Olhar para o nosso corpo não só como algo que vai perdendo coisas com o tempo, mas como um lugar cheio de novas possibilidades, de coisas surpreendentes. E olha só que contraste interessante que o livro traz. De um lado, tem a negação do envelhecimento, aquela briga interna, sabe? Tentar rejeitar que o tempo está passando. Do outro lado, a gente tem o atletismo master, que é o esporte de alto rendimento para a galera mais velha. É a prova viva de que o corpo tem um potencial incrível, não importa a idade. São como os dois lados da moeda, e a obra explora essas duas realidades de forma bem profunda. Mas, claro, envelhecer com sabedoria não é fingir que os problemas não existem. Muito pelo contrário, é olhar para eles de frente. E o livro faz isso muito bem. Ele traz capítulos que falam de realidades bem difíceis, como o Alzheimer, o envelhecimento com AIDS, o suicídio entre idosos. Fala também da necessidade dos cuidados paliativos, da falta de geriatras no Brasil e de problemas cardíacos. É uma visão muito honesta, sabe? Corajosa, que não esconde nada, mas que informa para a gente poder se fortalecer. Ok, mas a jornada de envelhecer não é só sobre o corpo, né? Longe disso. Agora a gente entra no que talvez seja o centro de tudo: as nossas conexões, os relacionamentos, o afeto, os laços que seguram a gente. Olha essa frase: desejo sem data de validade. É o título de um dos capítulos e é quase um grito de guerra, né? Ela bate de frente com um dos maiores tabus que existem. Aquela ideia de que quando a gente envelhece, a sexualidade acaba, o desejo morre, pois a mensagem aqui é exatamente o contrário disso. E o mais legal é que o livro não fica só na provocação. Ele mostra um caminho, apresenta umas etapas bem práticas que vão do autoconhecimento e da aceitação do corpo até a importância da comunicação aberta com a parceria. A ideia é explorar novas formas de prazer, cuidar da saúde, enfim, reforça que uma vida sexual satisfatória é parte fundamental da saúde e isso não tem idade. E essa rede de conexões vai muito além do relacionamento amoroso, claro. Os textos falam da força gigante que é a amizade, especialmente entre as mulheres mais velhas. Falam também de uma diferença muito importante. Uma coisa é a dor da solidão, outra é a paz da solitude. E até de como a inclusão digital, a tecnologia e a arte podem ajudar a manter as pessoas conectadas e ativas. Agora a gente chega num ponto que eu acho um dos mais fortes e mais necessários deste livro:
A ideia de que não existe a velhice, no singular. O que existe são muitas, infinitas formas de envelhecer. O livro realmente abre a nossa cabeça para realidades que a gente nem sempre vê. Tem texto sobre o divórcio grisalho, que é a separação depois dos 50. A gente aprende com a visão de comunidade dos povos Guarani e das comunidades quilombolas. A gente entende os desafios únicos de quem é LGBTQIA+, e está envelhecendo. Cada capítulo é uma janela, sabe, que mostra que envelhecer é uma experiência totalmente plural. E tem essa fala da griota Maria Elaine Rodrigues, uma líder quilombola que é simplesmente perfeita. Ela diz: "O meu interior não se sente velho, ele se sente fortalecido à medida que o tempo passa." Pensa que forte isso. Mostra bem a diferença entre a vitalidade que a gente tem por dentro, que só cresce com a experiência, e os rótulos que a sociedade tenta colocar na gente por fora. É uma aula de resiliência. Essa comparação aqui, que se inspira na visão do povo Guarani, é um verdadeiro tapa na cara, no bom sentido. De um lado, a gente vê uma cultura onde o cuidado é responsabilidade de todo mundo, onde os mais velhos são a base da sabedoria coletiva. Do outro lado, nosso modelo ocidental, que muitas vezes individualiza o cuidado, que arrisca o isolamento, que pode até ver os mais velhos como um fardo. O contraste faz a gente pensar, né? Que tipo de sociedade a gente quer construir para as pessoas que envelhecem? Bom, a gente já falou de corpo, de conexões, das várias jornadas diferentes. Agora, para a gente ir fechando, como é que a gente junta tudo isso? O que essa conversa toda nos ensina sobre a arte de envelhecer com sabedoria? No final das contas, a grande mensagem do livro é um convite para a gente se mexer. A ideia não é só aceitar o que o tempo traz e pronto. É o contrário. É um convite para a gente refletir, para questionar os estereótipos e, o mais importante, para escolher ativamente como a gente quer viver cada fase da vida. É sobre pegar as rédeas da nossa própria história. E assim, a gente termina com a pergunta que, no fundo, resume tudo e que também dá nome a um dos capítulos: como eu gostaria de envelhecer? E não tem resposta fácil, não tem resposta pronta. A beleza, como os autores nos mostram, é justamente construir essa resposta, um pouquinho a cada dia. Valeu por acompanhar a gente nessa reflexão.